Olá, hoje a gente vai falar de comunicação, especialmente de jornalismo. Minha convidada de hoje comunicativa, determinada e inquieta. Natural de Novo Hamburgo, neta do Zip e da Mirna, do Bernardinho e da Hildegard, filha de seu Jorge e da dona Susana. Bacharel em jornalismo pela Unicinos, fez produção de moda, curso de redes sociais e gestão de projetos de comunicação, curso de produção e roteirização de vídeo e formação em empreendedorismo feminino. Esposa do Eduardo, começou sua trajetória profissional no jornal Estância Velha em 1999. Desde então, foram alguns anos de experiência no Jornal Diário de Voti, Jornal NH do Grupo Sinos, na Zero Hora, foi editora-chefe da revista Lançamento e do Jornal Exclusivo. Em 2018, abriu sua empresa, a RP Comunicação e Conteúdo. Hoje teremos uma conversa de peso com Roberta Psichos. Seja muito bem-vinda para essa conversa de peso, Roberta. Muito obrigada, foi muito, digamos assim, curioso o convite, né? Porque, como eu te comentei, é a primeira vez, acho que eu me coloco na posição de entrevistada, né? Roberta, eu achei o máximo esse carinho no responder esse questionário, assim, foi quase uma imersão dentro de ti mesmo. Foi uma sessão de terapia. É verdade, foi muito legal, foi muito gostoso, assim, fazer essa autoanálise. Começa me explicando por que, eu falei Bernardinho, mas está Bernardino, né? Não, isso. Por que essa vontade de fazer essa referência aos vovôs? Pois então, sabe que, Rodrigo, eu considero essa turma aí muito corresponsável pela minha pessoa, por o que eu sou hoje, né? Pelas escolhas que eu fiz na minha vida. E eles deixaram uma marca muito profunda assim, na minha trajetória, no que eu sou hoje, né? Por exemplo, a minha avó materna, que está de aniversário, inclusive, né, agora nesses dias, está fazendo 88 anos, ela foi uma imensa incentivadora da leitura. Ela vinha de Porto Alegre aqui para minha casa, eu morei muitos anos na Gomes Jardim, e me recordo assim da ansiedade em esperar por ela para que ela então viesse para passar a temporada conosco, né, fim de semana conosco. E ela tinha o hábito de ler para nós à noite, para mim e para o meu irmão. E me recordo das historinhas, né? Tinha um livro especial que a gente lia todas as noites e essas historinhas foram despertando em mim o desejo pela leitura, pela escrita. Então, ela é uma das culpadas, então? Ela é uma das culpadas pela escolha em ser jornalista, sem sombra de dúvida. O seu Zip? Então. Tem também uma história, todos eles têm uma história ligada à nossa comunidade, né? Todos eles, é muito legal, assim, o meu avô, né, um grande ponta de lança do Novo Hamburgo, né, fala pro seu Feijó, né? do Floriano, né, fala pro seu Feijó sobre o Zip, ele é um grande apaixonado pelo futebol que meu avô desempenhou ali no Floriano, né, então é um cara que veio de Estrela, natural de Estrela, né, de lá que vem esse sobrenome bem fácil de pronunciar, por sinal, né? E então veio jogar futebol aqui, futebol, né, década de 40. Ele veio para jogar bola. Veio para jogar bola e nesse período em que ele jogou bola, ele também trabalhou como contador. Reinaldo Reisewitz. Importante nome, né? Exatamente. Então, tem muitas histórias fantásticas, né? Eu te contei também nos bastidores da dona Mirna, primeira Maria Chuteiras que se tem notícia, né? Pensa, né, casar com um jogador de futebol na sociedade hamburguense, né? Não é fácil, ela é uma né? Brandenburger. É, uma Jung, né, Brandenburger, né, de família. E então, muito curioso, assim, toda essa relação, né? E foi muito legal ter tido... O único avô que eu não tive presente foi o Bernardino, que infelizmente eu não conheci, né? Mas professor de filosofia, né, exerceu aqui em Novo Hamburgo, no Colégio São Jacó, no Santa Catarina, e até hoje a gente encontra por aí ex-alunos do... E tu foi casar com um professor de filosofia? E eu fui casar com, na verdade, com um ex-industriário formado em filosofia, né, o Eduardo a gente se conheceu faz 10 anos,
E nesse encontro, né, eu questiono ele, mas, né, qual é a tua grande paixão? Porque na época ele estava assim, sem saber o que rumo tomar, né? Qual é a tua grande paixão na vida, assim, né? O que te faz brilhar o olho, assim, né? Ele disse, olha, filosofia, eu fiz filosofia muitos anos atrás, mas nunca exerci porque precisei trabalhar na empresa da família, né? E hoje a gente tem a felicidade de ele estar iniciando uma carreira. Essa foi uma construção conjunta, sem organizada de vocês, né? Sem dúvida. Tudo assim. Hoje ele está em Santa Maria dando aula. Hoje ele está dando aula em Santa Maria, passou no concurso, né, da Universidade Federal. De mal e cuia. E a gente está assim, né, um pé cá e um pé lá, né? O Eduardo já manter todas as suas raízes aqui, evidentemente. Sem dúvida. Trabalhos aqui, vai estar muito presente, vai continuar com o teu espaço. Permaneço. Morando parte aqui, mas vai estar muito pertinho. Toda a minha família aqui, né? Então vai ser uma experiência nova para mim, porque eu nunca morei em outro lugar que não Novo Hamburgo, né? Mas acho que a vida nos apresenta, né, certas oportunidades e desafios que a gente não pode deixar de aproveitar, né? Já falamos por que, então, dessa chegada ao jornalismo? Exato. Foi a avó mesmo. Foi. Muito dela e da avó Mirna também, que adorava uma conversa, tinha inclusive o apelido de repórter Esso. Muito bem cunhado pelo nosso querido José Roberto Dil. Ah, é o Dil? José Dil, é. O Dil que deu essa peixa a ela. Exatamente. Por que a escolha pelo calçado, pela moda, isso vai acontecendo na tua... A gente te viu como editora-chefe nesses dois importantes veículos do Brasil dentro desse segmento, né? A revista Lançamentos e o jornal exclusivo. Claro que isso é uma trajetória, né? Estamos falando aí dos últimos anos. Exato. Mas foi uma escolha, foi uma construção tua? O calçado era uma coisa que te chamava? Pois é, tu vê, Rodrigo, né? Eu, de família hamburguense, casualmente, coincidentemente, curiosamente, eu não tinha nenhum parente dono de indústria de calçado, qualquer relação com calçado. E surgiu, né, no ano de 2013 a oportunidade de abraçar o desafio de ser editora-chefe, né, da Lançamentos. Eu soube da disponibilidade da vaga e eu me apresentei. Olha, eu, né, não entendo muito de sapato, trabalhei durante muito tempo na editoria de geral do jornal NH, né, mas como 99,9% das mulheres, eu sempre fui apaixonada por sapato, apaixonada por moda, né? Esses assuntos eles sempre fizeram parte do meu cotidiano. E eu me dispus, então, a aprender sobre, estudar sobre. Fui fazer, então, produção de moda no Senai justamente para me embasar. Foi uma especialização para trabalhar na área? Foi uma especialização que eu busquei assim que eu entrei, né, na Lançamentos, para entender como é que é essa dinâmica de um editorial de moda, como é que se produz um editorial de moda, né? Então, foi por conta disso que eu entrei no sapato. Mas a pessoa não chega à editora logo depois de terminar a faculdade, eu imagino. Ah, não. Como é que foi essa caminhada até aí? Então, tu vês, eu entrei no jornal NH como estagiária, né? Eu me recordo até hoje da minha entrevista com Dario Panzenhagen, né, chefe de redação do NH. O Dario me chamou, então, depois de eu fazer uma pauta teste, né, de ser entrevistada, disse, olha, Roberta, a gente resolveu te chamar, né, para trabalhar conosco, porque tu tem carteira de motorista, isso é muito importante. Eu disse, nossa, eu me lembro na época assim, poxa vida, eu achei que era por causa do meu texto fantástico, né? Então, né, entrei como estagiária em agosto de 2001 e já em novembro eu fui efetivada repórter, não tinha ainda terminado a minha faculdade, né? E o que acontece, né, Rodrigo? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, até tá entre as características que tu citaste ali no início da nossa conversa, né? E eu sempre sentia assim que tinha ciclos, né, que aconteciam e que eu precisava me colocar em novos desafios. E eu tive a grata oportunidade de poder me desafiar dentro de uma mesma empresa, né? Então, fui de estagiária a repórter, surgiu a necessidade de criar um caderno de saúde. Criamos o caderno Viver com Saúde, que existe até hoje, eu sou a mamãe do Viver com Saúde, né? E eu fui sempre me colocando à disposição dos editores para ajudar na revisão das páginas. Foi ali que eu descobri que eu poderia ser uma boa editora, me tornei uma editora em função disso, né? E fui galgando espaços. Até que em 2007 se fechou mais um desses ciclos da dona Roberta
E eu resolvi conhecer, afinal de contas, como é que era trabalhar na Zero Hora. E soube da vaga, né, aqui na sucursal do Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. Participei da seleção, uma seleção bastante extensa, com entrevistas, prova escrita. E fui selecionada, então. E trabalhei durante 1 ano e meio. E curiosamente, eu percebi que para continuar crescendo dentro da Zero Hora, eu teria que morar em Porto Alegre. E eu não tinha o desejo de morar lá. Eu queria permanecer aqui na terrinha. Muito bairrista, né? E eu optei, então, por ficar aqui em Novo Hamburgo. Pedi para, na época, o editor-chefe do NH, Sérgio Pereira, para me trazer de volta, né? Disse que eu tinha aprendido... É bom sair de um lugar e deixar as portas abertas. Sempre, né, Rodrigo? Sempre. Isso é praxe da minha pessoa. Eu sempre fiz isso, né? Nunca saí brigada, né, de lugar nenhum. E então eu fiz o contato com ele e disse, eu quero voltar para o NH porque eu aprendi muito na Zero Hora. Em 1 ano e meio eu... Tu participou de momentos muito importantes da vida nacional, inclusive. Justamente. Fatos jornalísticos marcantes, né? Históricos que jornalisticamente viraram marcantes. Né? Então, foi muito legal assim, ter tido a experiência de trabalhar num grande jornal. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que algumas coisas que te incomodam, eles são comuns a qualquer redação, né? Então, por isso também a opção em... Não, vou ficar em Novo Hamburgo porque eu quero construir um trabalho legal na minha cidade, no meu jornal, né? No jornal que eu almejei trabalhar a minha vida toda, na verdade. E eu tive na Zero Hora na queda do avião da TAM. Eu assisti, né, todo aquele episódio acontecer, se desvelar na minha frente, assim. Quando faleceu o Júlio Redeck. Exatamente, com muita gente da região, inclusive, né, a bordo do avião, né. E eu pude, sabe, assim, vivenciar toda aquela efervescência de uma redação prestes a fazer a cobertura de um grande acontecimento nacional, envolvendo muitos gaúchos, né, e vendo toda aquela... presidente do Inter, exato, muita gente, exato. Né, então, né, na época, o REC, né, era acho que diretor de redação da Zero Hora, designando o repórter tal, vai para casa fazer a tua mala porque tu vai para São Paulo cobrir né, o que está acontecendo lá. Eu fui pautada a fazer os velórios, né, uma triste pauta, mas necessária, né, para que a gente possa transmitir toda essa emoção, né, e toda essa consternação, né, diante de um acidente como esse. Então, vivi muitos fatos marcantes, históricos. Antes de chegar ao Calçado, tu viveu a editoria geral do jornal NH, por exemplo. Fez polícia também? Fiz polícia também. Bastante diferente, assim, como pois menina, curtia... Da polícia à moda, né? Tu sabes, Rodrigo, que a gente fala, assim, em jornalismo, que a editoria que mais te ensina a ser um jornalista muito melhor qualificado, digamos assim, e preparado para o que der e vier. Cascudão, assim. Exatamente, curtido. É a polícia, né? Porque tu tens que responder as principais questões, né? Por quê, como, onde, quando, né? Seja qual for a pauta de polícia. Então, foi um exercício bastante interessante, assim, foi, digamos assim, que teve um tempo em que eu estava já saturada, assim, né? De ver tanta criminalidade, de ver tanta pauta ruim, né? Então, pedi para sair. Cobriu aqui o caso Beatriz, por exemplo. Estive junto, humoroso, né? Isso, sim, fiz tocar em frente ao edifício do São Feliz. Sim. Ajudei, assim, né? Na verdade, toda a redação se mobilizou para isso, né? Então, a gente fazia rondas, né, e rodízios entre os colegas para não perder nenhum fato, para estar em frente ao prédio, caso ele saísse, né? Então, foi... A queda das Torres Gêmeas, Rodrigo, eu estava no NH recente, imagina, eu entrei em agosto, em setembro caíram as Torres Gêmeas e eu era uma das poucas jornalistas que sabia falar inglês. Então, eu fiz ligações para o exterior para conversar com o pessoal daqui que estava lá, sabe? Então, nossa, vivi muita coisa. Agora, mais isso eu me recordei, olha que loucura. Vamos falar de Calçado? Bora lá. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com a jornalista Roberta Psichos. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a jornalista Roberta Psichos. Fomos e voltamos para voltar ao Calçado.
Foram quantos anos de editoria da revista Lançamentos, do Jornal Exclusivo? Somam-se quase 7 anos. É uma experiência, acho que rara, poucas pessoas tiveram essa oportunidade de estar à frente do veículo mais importante do calçado em todo o Brasil. Tendo acesso, Roberta, ao telefone celular de todos os grandes empresários, pessoas que fazem negócios com o mundo inteiro, que empregam milhares e milhares, centenas de milhares de trabalhadores, e poder estar trazendo a informação, poder estar colaborando com essa cadeia, desenvolvimento de uma área que a gente sempre discute, né, se precisamos continuar sendo a capital do calçado e por que não continuar tendo essa referência, mas é fato que ela continua sendo extremamente importante, relevante para a nossa economia, né? Tanto na quantidade de empregos que gera, é uma das maiores empregadoras, né, do Brasil, a cadeia coreira calçadista, e que gera bilhões anualmente. Que baita escola. Rodrigo, foi uma experiência transformadora, assim, né? Dentro do universo do jornalismo, né? E de oportunidades fantásticas, né? Que eu pude abraçar e viver, como, por exemplo, fazer coberturas internacionais de eventos, né? Relacionados ao calçado. Né? Eu tive a oportunidade de estar numa das últimas edições da GDS, que já foi a maior feira de calçados do mundo, né? Em Düsseldorf. Eu fui, acho que na penúltima edição, né, quando ela já estava enderrocada, né. Tive também no Congresso Internacional do Calçado em Portugal, né, olhando, né, de pertinho assim uma das indústrias que hoje se tornou uma referência no mundo e que tem um cluster com características muito parecidas com as nossas, né, só que eles souberam fazer essa reinvenção com calçado de alto padrão, de altíssima qualidade, de menos volume e mais preço, né? Então, nossa, foi demais, assim, eu pude... Na verdade, quando eu entrei, eu vou te dizer que, assim, a indústria calçadista vinha sofrendo muito. Certo. E, por consequência, os tinha veículos... passado seus melhores momentos. Isso, eu entrei em 2013, né? Então, na sequência, assim, foram momentos de extrema crise, de desmanche do setor, né? De muitas indústrias fechando as suas portas, né? E isso tudo a gente sentia o reflexo na própria publicação, né? Nas publicações. Então, era angustiante viver isso, né? Porque ao mesmo tempo em que nós tínhamos, né, em mãos os principais veículos de comunicação do setor, né, a gente percebia que havia um desinteresse da indústria em fomentar esses veículos, né? Então, para mim, era muito difícil lidar com isso, porque eu queria esses veículos na mão de toda a indústria, de todo o varejo, que eles realmente se tornassem, né, veículos de massa segmentados para esse, né, direcionados para esse público. E impresso, infelizmente, hoje passa por um momento de reinvenção, de agonia, né? E eu vivi tudo isso e muito, né, dessa angústia me fez, né, optar por deixar o grupo, né, por sair dos veículos e abrir a minha empresa. Né, porque eu entendo... Mas também porque tu enxergava a comunicação como algo em mutação. Né? Exatamente. Então, sou extremamente grata de novo. Assim, eu reforço assim, as oportunidades que eu tive dentro do grupo, tudo que eu pude fazer, os movimentos que eu consegui, né, realizar, as grandes pautas que nós fizemos, né, toda a equipe que teve comigo. Né? Então, as pessoas que eu conheci, né, todo esse network que se formou, e esse network foi o que me deu sustentação para tomar essa atitude, né, para abrir essa nova frente, né. Então, até hoje, né, tu bem sabes, a gente faz parcerias, né, junto com Calçados S.A., né, eu entendo que é o meu chão hoje, eu posso dizer que eu tenho a propriedade para falar sobre o assunto calçado hoje, e eu tenho abertura, né, com pessoas importantes desse meio, e eu me sinto muito à vontade, confortável para circular hoje nele, prestando um outro tipo de serviço, né? E muito bem recebida pelas pessoas, no SIC, no Francal, recentemente,
por grandes empresários ou pelas pessoas que reconhecem, que não têm às vezes uma grande empresa, mas que reconhecem o trabalho realizado pelo grupo e por ti dentro do grupo, exatamente. Mas eu tenho gostado muito de te ver em vídeo. Pois então. Não só para Calçados S.A., mas nas reportagens que já fazias antes, em trabalhos, em jobs que tu estás fazendo para algumas empresas. Como é que tu te descobriu? Foi uma obrigação? Foi uma coisa que foi meio imposta? Foi a vaidade te pegou em algum momento e diz, bom, talvez eu possa ficar bem nesse negócio aqui? Porque tu tem um desenvolvimento muito bom na frente do vídeo. Rodrigo, sabes que eu fui uma adolescente absolutamente tímida. E durante muito tempo da minha vida, a opção pelo jornalismo impresso passava por essa dificuldade em encarar uma câmera, falar em público, qualquer coisa desse tipo. Então, o jornalismo impresso ele vem para suprir essa necessidade de me comunicar. Inclusive, na minha infância, adolescência, a melhor maneira de me comunicar era escrevendo, né? E eis que, então, o senhor Fenaco, né, Guzmão, o grande responsável pela minha presença no vídeo, né, me provoca assim, Roberta, a gente tem que começar a fazer vídeos, né? Pega o celular e vai para a feira fazer algumas tomadas ali e tal. Eu disse, mas Fenaco, eu tenho vergonha, não sei se me dá bem. E eu fui fazer então, né? Até porque se a gente não faz, a gente não vai saber se realmente é capaz, né? E não vai conseguir. Foi um bom tirar mais um essa desafio. Dúvida. Mais um desafio. Dessa vez que tem como culpado o senhor Fenaco Guzmão. E me descobri muito à vontade, fui, né, brincando especialmente com o celular, que, né, convenhamos que hoje é uma ferramenta de trabalho perfeito, né? Sensacional, extremamente democrático. Né? E fui me descobrindo à vontade, né, conversando com a tela ali e tudo mais. E aí depois, então, empunhando o microfone, né? Indo para palco, Tá Rodrigo. Curtindo? Estou gostando muito. Pois é, palco daí a responsabilidade aumenta ainda mais? Aumenta, rapaz do céu. Aí, de repente, o pessoal resolve me convidar para mediar bate-papos e para fazer um cerimonial de um evento, né? Fazer campanha para a Gamaria. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse... Que ficou linda. Pois é, Rodrigo. Então, está sendo uma descoberta muito legal. Uma reinvenção dessa profissional de comunicação que achou que tivesse vindo a esse mundo para o impresso, para escrever, né? E eu percebo que, na verdade, a gente tem aí a comunicação, né, em todas as suas faces para poder explorar. Eu vejo com muita clareza essa construção que vocês dois, tu e teu esposo, fizeram ao longo dos últimos anos para construir esse caminho realmente de estarem num outro momento, de buscarem um conforto maior, uma vida melhor para ti, para tua família, para o teu filho, enfim. Me parece que foi um divisor de águas também a perda do teu pai, né? Com certeza. Que te fez botar à prova todas as convicções e certezas que tu tinhas sobre os caminhos que tu tinhas feito. E a gente acaba sendo sempre escravo das nossas escolhas, né? Foi ali que deu um grito de independência? Olha, foi, digamos que assim, uma mola propulsora, assim, né, para uma vontade que já existia aqui dentro, que eu nunca encontrava o momento ideal para deixar ela acontecer. Super confortável. Estava, né, editora-chefe de um veículo onde eu sempre fui muito benquista, né, pela direção, né, tive um ótimo relacionamento com todos, né, nunca me indispus com ninguém. Só que eu percebia que eu precisava, né, colocar em prática projetos que eu não conseguia fazer acontecer lá dentro, porque a vocação do Grupo Sinos é impresso, né? Então eu queria experimentar outras maneiras de comunicar. E a morte do pai, assim, ela, na verdade, assim, ela vem foi um desgaste muito grande para a família, porque foram 2 anos e meio, né, de derrocada, assim, da doença, né, do câncer, tomando conta, assim, de um homem que sempre foi referência para a família, né? O meu pai sempre liderou, né, a família de maneira geral, né? Era os almoços... Torcedor palmeirense. Palmeirense, que, claro, teu avô não nossa. deixava os filhos torcer para a dupla Grenal, né? Pois teu então. avô anilado fazia pois então. E ele era essa referência. E ele era esse cara que puxava a frente de tudo. Então, a gente perdeu
o chão, né? Até hoje a gente está ainda se reconstruindo, né? E eu acho que assim ele me deixou um recado muito claro, assim, a gente tem um tempo aqui, né? E a gente precisa aproveitar esse tempo da melhor maneira que a gente puder. Então, me vendo assim entre, né, uma certa insatisfação dentro da empresa onde eu estava e realmente querendo colocar para fora toda essa vontade de atuar de formas diferentes, eu disse, eu vou dar o meu grito de independência, vou peitar, vou abrir a minha empresa e a gente vai ver o que vai acontecer. É claro que, Rodrigo, né, existem muitas consequências disso, né? Depende única e exclusivamente de mim, né? Eu tenho que ir atrás, eu preciso abrir frentes, eu preciso colocar vários ovinhos em várias cestas para ver o que vai de fato acontecer, né? E eu estou me descobrindo ainda, são 11 meses aí dentro desse novo formato, né? Mas eu estou muito certa e tranquila e convicta de que fiz a coisa correta. E agora preparando esse duplo domicílio, né? Pois é, rapaz. A gente está aí um pé cá e outro lá em Santa Maria, mas tudo certo, tudo pela felicidade da família, né? E a gente entende que eu, durante muito tempo, não tive a escolha também de abrir mão de um emprego estável, né? Eu não posso dizer que não era estável, né? Eu tinha uma boa condição, né, dentro do grupo. E agora o marido, então, tá aí assumindo, né, uma função dentro de uma universidade federal que, se Deus quiser, não vai ser, né, derrubada. Adorei conversar contigo. Parabéns pelo trabalho. Sou um fã teu, tu sabes disso, né? Muito feliz de poder contar sempre contigo nos nossos trabalhos, sobretudo no Calçados S.A. Obrigado. Eu que te agradeço. Hoje, numa conversa de peso com a jornalista Roberta Psichos. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.